Eu quero começar falando com vocês sobre santificação. Mas falar sobre santificação é falar sobre uma vida que temos que viver. Uma vida piedosa, uma vida altruísta, uma vida parecida com a de Jesus. E quando nós começamos a pensar nisso, já começamos a ficar preocupados. Começamos a ficar preocupados, porque nos parece que isso está muito longe. Todos nós fomos chamados para viver para os outros e não para nós mesmos. E viver para os outros é viver como exemplo, é viver com uma vida que pode ser transmitida. Aí vamos colocar uma frase que ouvimos há muitos anos, do Marcos Moraes: a fé que justifica é a mesma fé que santifica. Se eu tenho fé para ser justificado, logo eu tenho fé para ser santificado. Vamos repetir? A fé que justifica é a mesma fé que santifica. Se eu tenho fé para ser justificado, logo eu também tenho fé para ser santificado. Então, se eu tenho problema com a santificação, se eu vivo uma vida de tropeços e atrapalhos, se eu vivo uma vida indigna em relação ao reino de Deus, eu posso estar tendo problema lá na justificação. A justificação acontece na minha vida, eu tomo conhecimento dela, porque ela foi feita na cruz, ela foi feita quando Jesus derramou o seu sangue, mas ela se torna viva para mim no dia em que eu me identifico com o sacrifício de Jesus. E eu me arrependo, e eu sou batizado, e nesse momento a justificação passa a ser real na minha vida. E a justificação, ela está rodeada de significados importantes. Primeiro, com a justificação vem a aceitação. Porque todos nós temos necessidade de sermos aceitos. E como vamos ser aceitos por Deus sendo pecadores? Eis a grande questão. Nós somos os ofensores. Nós somos maus por natureza. Por natureza somos filhos da desobediência. Por natureza temos um coração perverso e corrupto. E nos defrontamos com um Deus santo. A palavra do Senhor diz que aos anjos o Senhor atribui imperfeições. E você vê em Ezequiel a descrição da criação de Lúcifer, você fica impressionado. Muitos que viram anjos na Bíblia quiseram adorá-lo devido a tão perfeição, a tão grandiosa expressão de santidade de Deus na vida dos anjos. Mas
Tem um texto em Salmo que fala que o Senhor atribui aos anjos imperfeição perto dele. Em Isaías capítulo 6, Isaías está diante de Deus, ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele começa a falar sobre os querubins que voavam, com duas tapavam os pés, com duas asas tapavam os olhos e com duas voavam. Por que eles tapavam os olhos? Porque estavam diante de uma perfeição. Estavam diante de alguém que é difícil olhar. E eles proclamavam uns para os outros. Eles proclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E aquela cena fez com que Isaías caísse pelo chão. Até ali Isaías vinha falando: ai dos que ajuntam casa a casa, campo a campo. Ai dos que chamam bem mal e mal bem. Ai dos que fazem isso. Ai dos que fazem aquilo. Mas quando ele se defrontou com Deus, ele esqueceu de todo mundo. E ele falou: ai de mim, estou perdido. Alguém que se defronta com Deus, ele tem essa sensação: estou julgado, estou condenado, meus pecados estão saltando à minha volta. E é exatamente assim, aquele que se encontra com o Senhor. Talvez você pense: não, William, eu acho que eu não tenho tanto pecado. E o Deus tão santo nos quer. E para nos querer, Ele tem que nos resgatar, Ele tem que nos tirar dessa condição. E para isto, Ele enviou Jesus para prover o meio que se chama justificação. A justificação, ela passa pela cruz. A justificação passa pelo sangue derramado de Jesus. A justificação passa por nós nos identificarmos com Ele na cruz. Mas como eu vou me identificar com Ele na cruz? Uma pessoa estava falando comigo, ele estava dizendo, lembrando daqueles filmes aonde Jesus era açoitado fortemente, aquele filme, um dos filmes mais fortes aí, que é, parece que é do Mel Gibson, né? E um dos filmes que retrata o açoite de Jesus com mais elementos, com mais verdade. Vamos pensar em você. Vamos pensar só em você. Que naquele chicote tinham 7 tranças. 7 tranças são 7 dias da semana. Para cada dia você coloca um pecado. O chicote que Jesus foi chicoteado, ele tinha ossos e chumbo, pedaços de chumbo, que foram feitos para cortar, para causar dano não só à carne, mas também aos nervos. Então pensa quanto chumbo vai ter em cada um desses. Cada chumbo é um pecado. Inveja, pensa aí, inveja, hein? Orgulho, impureza, mentira, hein? Ira. Nós estamos colocando chumbos e ossos agora, e cada um é um pecado. Adultério, fornicação, ódio. E vamos enchendo, colocando todos os pecados. Você já praticou algum desses?
Então, para cada chicote, para cada trança, vamos encher. E para cada dia da semana. Você acha que só com seus pecados, quanto Jesus seria cortado? Só com seu orgulho, soberba, arrogância, mentira, ódio, indignação, ira, inveja. Alguns podem acrescentar bebedice, glutonaria e todas aquelas coisas que estão descritas lá. Nós estamos falando de um dia. Vamos multiplicar agora a quantidade de açoite pelos dias da semana, pelo mês e pelos seus anos de vida. Quanto você acha que Jesus ia ser açoitado só pelos seus pecados? Não estou falando de mais ninguém. Você acha que ia causar um estrago muito grande nele? Quantos aqui acham que você ia causar um estrago muito grande, Jesus? E conversando com esse irmão falou que ao ver essa cena, ele falou, não precisava de tanto. Ele disse que o Espírito Santo falou com ele no coração dele, precisava sim. Agora Jesus está apanhando pelos seus pecados. E está sendo cortado, açoitado, dilacerado. Provavelmente, os nervos das costas dele foram cortados. Por isso, quando ele estava carregando a cruz, ele caiu, ele não suportou carregar a cruz. Porque provavelmente ele estava com os nervos danificados nas costas, estavam expostos. E quando ele foi colocado na cruz, o Breno pode nos ajudar nisso aí, né? Os nervos dele foram encostados, colocaram nas costas ali. Imagina a dor, gente. Quem já sentiu dor nos nervos, é uma dor horrível. Então imagina Jesus agora cravado ali, com todas as suas costas expostas. Não precisava de tanto. Agora você soma os seus pecados com todos os pecados que estão aqui. E foi assim, foi dessa maneira que Jesus te substituiu. Para nós entendermos a justificação, nós temos que entender, temos que ter revelação da identificação. Eu tenho que me identificar com Ele. Era para eu estar naquele lugar. Agora eu sei por que ele apanhou daquele jeito. E a palavra do Senhor diz que ao Senhor agradou moê-lo. Vamos repetir? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso é a justificação. O Senhor olhou para o céu, olhou para nós e falou, não tem ninguém, não tem um justo, não tem ninguém que possa fazer nada por essa raça. A única coisa que pode nos salvar, a única coisa que pode nos limpar de pecado, a única coisa que pode nos tirar dessa lama e nos colocar no reino de Deus, foi a morte de Jesus. Não coloque outra coisa no lugar
da morte de Jesus. Jamais pense no teu coração que você pode ser ou fazer alguma coisa para substituir a morte de Jesus. Porque eu penso que isso tem acontecido no nosso meio. Nós temos perdido a visão de como fomos resgatados. E para isso, e por causa disso, nós começamos a achar que a santificação é algo do nosso esforço. A santificação é feita por meritocracia. Agora ele está lá na cruz. E ele olha para nós e fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque enquanto o Pai estava no seu coração, sacrificando o seu único filho, nós andávamos pelo nosso caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um fazia o que queria da sua vida, cada um vivia como queria. Porque não nos importava o que Deus pensava, não nos importava o sofrimento que causaria em Jesus. Cada um continua se desviando pelo seu caminho. A fé que justifica é a mesma fé que santifica. Se eu não fiz nada para receber a justificação, por que alguém pensa que eu tenho que fazer alguma coisa para receber a santificação? Entre nós, muitas vezes, nós enaltecemos o arrependimento. Nós colocamos o arrependimento, às vezes, acima do que Jesus fez. Como se o mundo, se o céu movesse por causa do meu arrependimento. E algumas vezes nós andamos alguém para casa, vá para casa, pensa se é isso mesmo que você quer. Porque para seguir Jesus você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu não estou dizendo que isso não é verdade. Mas a pessoa vai cheia de si para casa pensando: não sei se eu quero Jesus, não sei se é isso mesmo que eu quero. Eu vou pensar se eu me arrependo ou não. Como se isso estivesse na nossa mão. Como se não fosse o céu que tivesse vindo até nós. O céu veio até nós através de Jesus. Ele que estendeu a mão para nós. Ele que nos viu numa condição inútil e miserável. E estendeu a sua mão para nós. E nos deu perdão. Nos deu purificação. E onde está o arrependimento? O arrependimento não move nada. O arrependimento é apenas uma condição que Deus exige para derramar tudo isso sobre nós. E alguns pensam que arrependimento é você olhar para as coisas erradas que você fez e se arrepender daquelas coisas que você fez. O arrependimento tem a ver com a identificação. É você olhar para Ele e pensar: eu que devia estar lá. Aquilo era para mim. Como o Gilberto falou da última vez, a cruz era minha. Irmãos, eu entendo muito bem isso. Eu vou viver em santidade. Mas se eu não consigo entender isso, eu penso que o arrependimento e o que eu fiz é alguma coisa que eu não fui escolhido por Deus. Eu fui separado antes da fundação do mundo por Ele. Ele me escolheu. E Ele não me escolheu para ir morar com Ele, para viver uma vida de qualquer jeito aqui na terra.
Porque aquele que foi escolhido por Deus não vive uma vida dissoluta, não vive uma vida indiferente com Ele aqui. E o que você fez? Nada. É de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Isto não vem de você. É dom. Acredite, Ele te deu. Você só precisa de uma coisa: fé. Fé. Um elemento hoje escasso entre nós. Fé. A fé traz a justificação ao teu coração. E aquele que se identificou com Cristo na justificação, também consegue se identificar com Ele na santificação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Isaías 64, 6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. As suas melhores obras, aquilo que de melhor você fez nessa terra, para Deus é como um trapo de imundície. Hoje eu quero aqui derrubar no seu coração todas as obras boas que você pensou ter feito, que agrada a Deus. Muitos de nós perdemos o significado verdadeiro da justificação. Não é de obras para que ninguém se glorie. Quando começa as obras, a salvação pelas obras e a santificação pelas obras, entrar na igreja, aí começa também a entrar o ego humano. Aí também começa a entrar as disputas, as comparações. A carne começa a tomar conta de tudo. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. Nós somos gerados pelo Espírito Santo no dia que nós nos identificamos com o Senhor. E é só isso. Se você estiver lá, como eu já passei lá, deitado naquela mesa, lá no trauma. Quando você está ali, você só tem uma coisa: ou você vai confiar nas suas boas obras, ou você vai procurar em você alguma coisa que você possa oferecer para Deus, e provavelmente se atrapalhar na fé, ou o teu coração vai estar completamente unido ao Senhor nessa identificação, e você vai estar com absoluta certeza de que não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer para se sentir aceito. Você é aceito por Deus por causa de Jesus. Você é amado por Deus por causa de Jesus. Você hoje está aqui unido nesse corpo por causa de Jesus. Você consegue andar uns com os outros, nós conseguimos perseverar na nossa fé por causa de Jesus. Você pode até ter perdido a noção disso, mas Jesus é a única coisa, é a única forma de nos unir com Deus. Não há outro meio.
Não apresente obras diante de Deus, porque as obras não vão te ajudar em nada. E quando eu penso na santificação, quem é que pode se santificar? Como eu posso me santificar? Virar os olhos daquela mulher que está mal vestida, eu me santifico. Tentar controlar a minha boca para não sair nenhum palavrão, eu me santifico. Tentar ajudar o próximo. Será que eu fazendo essas coisas, eu estou mostrando Jesus e me santificando? Se você hoje tem se esforçado para ser santo, isso não demanda de você comunhão com o Espírito Santo, oração e leitura da palavra, você está completamente enganado. Não há como ser santo sem andar com Deus. Não há como ser santo sem andar cheio do Espírito Santo. A obra de justificação foi feita por Jesus na cruz. Mas a obra de santificação, ela é feita pelo Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo na igreja? O Espírito Santo está entre nós para nos dar liberdade. Nós estamos livres da lei. Estamos livres da lei. Não temos que fazer nada para sermos aceitos por Ele. Somos livres. Livres. Tira do seu coração qualquer pretensão de ser aceito por Deus pelo que você é ou pelo que você faz. Você foi aceito pelo sangue de Jesus. E só isso bastou para Deus. E para me santificar, você só pode ser santificado por meio do Espírito Santo. Só Ele pode produzir obras verdadeiras em nós. E se eu temo diante da justificação, se eu vacilo na minha aceitação, como eu vou crer na santificação? Muitos de nós, hoje estamos como inimigos de Deus, porque nos tornamos amigos do mundo. Você vai ver a playlist de alguém, as músicas que eu mais gosto, daqui, não tem uma música gospel. Não tem nada de errado. São só sintomas. Muitos estão vivendo pelo puro prazer de viver. Não há mais sacrifício. Não há mais jejum. Não há mais busca a Deus. Parece que a vida é um eterno viver para a autossatisfação. Viver o agora, desfrutar. E ontem eu estava estava ouvindo a história de Susana Wesley, né? Uma mulher que criou 20 filhos. 20 filhos. E todos com homeschooling. E ainda fazia plantio para comer. Ordenhava as vacas. Cuidava dos filhos. E dali, de Susana Wesley, saíram muitos pregadores e muitos
homens de Deus. Essa mulher lia 20 capítulos da Bíblia por dia. Tinha pelo menos 1 hora de oração por dia. Os Wesleys, dessa família surgiu o metodismo. Metodismo metódico, né? E essa mulher com 20 filhos, além de ensinar todos os filhos e prover sustento para casa, ajudar no sustento da casa, ela disse: eu não posso abandonar a minha relação com o Senhor. E dela surgiram muitos pregadores, grandes homens de Deus. E todos eles, filhos dessa mulher, falam que nenhum seminário, e ninguém ensinou para eles mais do que a sua mãe. Essa mulher tinha uma visão. A visão dela era enviar seus filhos ao mundo, entregar seus filhos para Deus. Você se identifica com ela? Tem gente que tem um filho e fala: ai, meu Deus, tão difícil fazer homeschooling, ensinar esse menino, eu não dou conta. E não tem que plantar, e não tem que fazer muita coisa. Ouvindo a história dessa mulher, eu fiquei com tanta vergonha, me deu vontade de desligar lá, porque eu falei: não vou ouvir mais não, porque já está bom. E ela viu nos filhos, ela entendeu que o ministério e o serviço dela para Deus era preparar seus filhos para servir o Senhor no mundo. E muitos aqui estão preparando seus filhos para ser alguma coisa aqui na terra. Muitos de nós perdemos a visão de preparar nossos filhos para dar continuidade à pregação, de levar essa palavra aos perdidos. Nós perdemos a noção de como esse mundo está perdido. Tantos jovens na praça. E onde estamos nós? Cuidando da nossa vida. Resolvendo as nossas questões. Não temos força para sair da nossa casa, porque não conseguimos enxergar o que foi feito por nós, a nossa dívida. Para santificar, você tem que ter absoluta certeza de que você foi aceito por Deus. Porque senão você vai viver tentando se sentir aceito. Muitos chegaram aqui tentando se sentir aceitos. E quando vão louvar o Senhor, encontram grande dificuldade. Porque o seu coração depende de como foi a sua semana. O seu coração depende, busca um apoio para chegar até Deus. E muitos de nós não conseguem mais sequer lembrar do que Jesus fez por nós. É algo vago. Mas o Espírito Santo, Ele está vendo a igreja. Ele tem falado conosco: é aqui, mexe nesse lugar, que o avivamento vai vir sobre todos. Coloque Jesus de novo no lugar certo, que todas as outras coisas Ele vai corrigir. E para a segunda parte, nós falamos sobre a justificação. Você consegue se identificar com Jesus? Repreendemos o inimigo, que tenta lutar contra a nossa mente, para dizer que ainda tem alguma coisa boa em nós. Não há nada de bom em nós.
fique com o teu coração livre para receber somente Jesus no seu coração. Como propiciação, como justificação. Só Ele. Se você levantar a voz agora e orar, sabe por que Deus vai te ouvir? Porque Jesus morreu por você. Se você se ajoelhar e pedir perdão pelos seus pecados, sabe por que você vai ser perdoado e purificado? Porque Jesus sofreu no seu lugar. Não é o seu pedido de perdão que vai te purificar, é o que Jesus fez por você. Não é nem a sua confissão. Se nós não tivermos fé naquilo que Jesus fez, todos esses atos são inúteis. Se o nosso coração não se firmar naquilo que é verdadeiro, naquilo que foi colocado por Deus como base de aceitação para nós. Amém? Você pode sair daqui hoje completamente livre de você mesmo. Livre das suas mazelas. Livre da sua luta pessoal para ser alguma coisa para Deus. Nunca você vai ser nada. Porque a nossa busca nunca pode ser querer ser alguma coisa. Paulo fala, longe de me gloriar, senão na cruz de Cristo. Eu fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A fé que me justificou, agora me sustenta na santificação. Isto é verdade por séculos dos séculos. Já tem 2000 anos que essa verdade é pregada nesse mundo. E ela tem salvado muitas vidas. Ela tem libertado muitas vidas. Tem tirado muitos do álcool. Tem tirado muitos das drogas. Tem tirado muitos da prostituição. Tem tirado muitos da mentira. Jesus é poderoso. Esse evangelho é poderoso para salvar. Não podemos mudar, não podemos acreditar em outra coisa. Não existe arrependimento que produza santificação. Não existe confissão que produza santificação. Está nele, completamente nele, toda a glória para ele. Nossos olhos têm que estar voltados para ele. Porque é dele que vem todas as coisas. Nele todas as coisas estão ocultas. E o Espírito Santo, onde eu estava na praça orando, falando, Senhor, quem é o Espírito Santo? Uma vez um irmão na igreja presbiteriana resolveu fazer uma pregação sobre o Espírito Santo. E na igreja presbiteriana, reunião de oração na terça-feira, numa igreja de 60 irmãos, tinha geralmente 5 ou 6. Na quarta-feira era estudo bíblico. O estudo bíblico tinha mais irmãos, tinha o dobro, era o 12, 13, 15, às vezes 20. Dependendo do irmão que fosse dar o estudo, os irmãos iam, dependendo dos irmãos não iam. E esse irmão começou na segunda-feira, falando do Espírito Santo. Eu falei, segunda-feira deve dar uma pessoa. Porque domingo foi culto, segunda-feira, e eu falei, vou ver o que vai acontecer, afinal de contas, nunca ninguém falou sobre o Espírito Santo aqui na igreja. E foi umas 5 pessoas, eu fiquei até espantado.
Ele disse, amanhã nós continuamos, na terça. Na terça-feira foi mais de 20 pessoas. E na quarta-feira já estava mais de 50 pessoas. Um irmão da congregação, não era pastor, não era ninguém assim que alguém pudesse dizer. Esse irmão foi preparado. Ele leu um livrinho fininho sobre o Espírito Santo e falou, eu não conheço, eu vou passar isso para os irmãos. E quarta-feira, o pastor ficou sabendo que a igreja estava amotinada. E ele chegou lá, fechando todas as portas e janelas, mandou acabar com o estudo bíblico, e foi uma grande confusão. Caiu uma mulher endemoniada lá na frente, e ninguém sabia que a mulher estava endemoniada. Mas era tarde demais, porque o meu coração ficou dominado pelo desejo de conhecer essa pessoa. O Espírito Santo é fogo que purifica. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que anda. O Espírito Santo é aquele que nos faz nascer de novo. É Ele que habita o nosso coração. O Espírito Santo é quem nos dá o poder. 1 Coríntios 12 fala, a um é dado por meio do Espírito a palavra de sabedoria, a um pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a um pelo mesmo Espírito fé. E ele vai repetindo, pelo mesmo Espírito, é por meio do Espírito Santo que todas as manifestações da igreja acontecem. A obra de santificação, ela é feita pelo Espírito Santo. A obra de santificação não é feita por nós. E Gálatas, Paulo está indignado com os Gálatas. Vocês trocaram o Evangelho. Vocês agora estão confiando na lei. Vocês agora estão confiando na circuncisão. Porque vocês estão confiando na própria força. E eu queria as manifestações do Espírito. Eu desejava as manifestações do Espírito. Falo, só com essa pessoa que eu posso me santificar. Só com essa pessoa que eu posso ser útil para Deus. Só com essa pessoa que eu posso pregar o Evangelho. É só com essa pessoa que eu posso viver aqui nessa terra. Não tem outra forma de viver. Ele está aqui hoje. É Ele que move, é Ele que fala com você. Eu estou falando uma coisa, também Ele está falando outra coisa com você. É Ele que toma um irmão de línguas para que outro possa interpretar. Mas o Espírito Santo, meu companheiro sempre fala isso, ele pode ser resistido. O Espírito Santo pode ser apagado. E o Espírito Santo pode ser entristecido. Alguns aqui já entristeceram tanto o Espírito Santo, que ele se foi. Ficou uma sombra, uma lembrança, por causa das nossas murmurações, por causa da nossa ingratidão, por causa da nossa desobediência, quando Ele nos manda, fale, e nós não falamos. Nós somos uma igreja que resiste ao Espírito Santo. Em Hebreus fala, e não resistais ao Espírito Santo. William, mas como é que eu mudo a minha história? Paulo em Romanos fala
nós somos ignorantes das coisas que nos aconteceu, ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Não é uma teologia que Paulo está pregando, é uma realidade que aconteceu, que precisa ser abraçada por nós. Nós precisamos voltar à vida. Essa igreja precisa voltar a ter vida. E a vida está nesta convivência com o Espírito Santo. Como diz Edilberto, estavam lá os irmãos de Antioquia orando, e disse o Espírito Santo: separai para mim a Barnabé e a Saulo. E disse o Espírito Santo, e encheu o Espírito Santo, e o Espírito Santo não permitiu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E muito poder e muitos milagres eram feitos por intermédio do Espírito Santo. E muitos se convertiam por meio do Espírito Santo. Quem é que faz a obra nessa terra? Somos nós. Que ridículo nós somos, que pensamos que com a nossa própria força nós podemos fazer alguma coisa. Mas para operar por meio do Espírito Santo, nós precisamos estar de joelhos diante dEle. E é difícil enfrentar nossos próprios pecados. É difícil enfrentar o mundanismo que invadiu o nosso coração. Então é melhor tentar viver pelas obras. Porque para chegar nesse lugar, para você entender a identificação com Cristo, você precisa fazer como Isaías. Você precisa ver o Senhor. Ontem eu estava na praça orando e clamando: Senhor, não desista de nós. Revela-se a tua igreja. Não nos deixe, Senhor, aqui nessa terra perdidos. Guia-nos, Espírito Santo. Tira-nos desse lugar. Nos leva, Senhor, para onde o Senhor quer. Sopra sobre essa igreja. Pobre William, pobre Edilberto, pobre Jefferson, pobres líderes de grupo caseiro, que talvez tenha no coração a pretensão de que vão conseguir conduzir essa igreja para algum lugar. Mas se o Espírito Santo estiver soprando sobre a igreja, transforma-nos, Jesus. O Espírito Santo está presente no nosso meio. A santidade do Senhor está entre nós. Jesus, nos ajude.
Vamos orar. Se você quer ajoelhar também não tem problema não. Fique à vontade. Está na tua casa. Eu sei que tem muitos aqui com o coração tão frios que não conseguem mais reagir às Escrituras, reagir à sua palavra. Estamos pelo teu sangue, Senhor. Não há nada de bom em nós. A inveja, a mentira, a ira, a indignação, a incredulidade, o orgulho, a murmuração, muitas vezes nos afastou de Ti. Como se o Senhor não governasse sobre todas as coisas. Muitas vezes que abrimos a boca para murmurar, Senhor, é contra Ti que pecamos. Quando abrimos a boca para criticar as autoridades, é contra Ti que pecamos. Quando desistimos, Senhor, dos irmãos, é de Ti que desistimos. Senhor, faz um milagre no nosso coração. Esse coração endurecido, cheio de si, cheio de vaidade, enganado, pensando que pode levar todas essas obras diante do Senhor, que são como lixo, como nada diante de Ti. Invade o nosso coração, Senhor. Queremos ser aceitos. Queremos, Senhor, nos identificar e abraçar, Senhor. Abraçar de verdade o Teu clamor por almas, o Teu clamor por vidas. Senhor, nós olhamos para o mundo e não conseguimos ver que ele está preparado, entesourado para o inferno. E nós podemos salvar alguns. Jesus, socorre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O Espírito Santo, o fogo do Senhor, Ele só quer encontrar um coração aberto. Só um. Um coração. Um coração só. Verdadeiro. Verdadeiro, que fala, Senhor, me usa, Senhor. É isso que entrou no coração de Isaías. Me usa, Senhor. Nós temos uma palavra verdadeira para pregar, que pode libertar o homem do pecado. Eu era escravo de muitos pecados. Eu era escravo da imoralidade, da mentira. Eu era escravo da hipocrisia. E o Senhor me libertou. O Senhor me tirou desse lugar. E foi completa a obra dele. Lembre de algum esforço que você fez para ser santo. Para se santificar não há esforço. Você está aqui transformado porque Ele te transformou.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está aqui porque você foi chamado. Você está aqui porque você foi escolhido. Um dia eu decidi seguir a Jesus. Mentira! Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que se moveu até você. Porque se Ele não fosse até você, você estava afundado no pecado. O seu nome estava escrito lá na lista, na porta do inferno. Foi por isso que Ele foi até você. E toda a glória é dEle. Não sobra absolutamente nada para nós, a não ser receber aquilo que Ele fez por nós. Que o Espírito Santo volte a usar a igreja dele com todos os dons. O Espírito Santo esteja no nosso meio, fazendo a obra dele. Em nome de Jesus.